Sabuga Bandini. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí na quinta uma parte. Pois é, a gente está na República Velha, ok? Logo depois do segundo reinado. Beleza, esse período começou em 1889, ele vai se estender até o golpe que colocará Getúlio Vargas no poder no iniciozinho do século XX, 1930. E esse período chamado República Velha, acho que você já sabe, ele divide-se em duas fases. Uma curtinha, a República da Espada. 2 presidentes da República, de 1889 a 1894, beleza? Marechal Deodoro da Fonseca e o seu vice, que tinha recebido mais votos do que ele mesmo, Marechal Floriano Peixoto. Depois vão entrar presidentes civis. Prudente de Moraes vai ser o primeiro, e aí vem uma sequência interminável. A gente não vai gastar muita memória do HD com isso, não. O que a gente vai ver na aula de hoje? Como é que foi essa transição do governo que estava nas mãos de militares para os cafeicultores, as oligarquias cafeeiras, especialmente do Sudeste, dando início, assim, à República Oligárquica. Bora lá? Então não morra, minha filha. Vem comigo aí. Como é que era Deodoro mesmo? Bom, Deodoro, o cara que proclamou a República, não era propriamente um grande entusiasta da República, pelo contrário, havia sido conselheiro de Dom Pedro II, ficou um pouco embaraçado, digamos assim, tinha uma briga com o Visconde de Ouro Preto, é verdade, e muitos historiadores apostam que não fosse a sombria figura do Visconde de Ouro Preto, o Deodoro talvez não tivesse entrado nessa. Deodoro lidera a proclamação da República, mas há todo um projeto por detrás, que não é propriamente um projeto do Deodoro. Eu já falei com você que o que circulava pelos quartéis na época era uma filosofia francesa chamada positivismo, que exaltava a ideia de que da ordem brotará o progresso. Olha, os militares são aqueles que supostamente têm mais afinidade com a ordem e a disciplina. Portanto, uma vez no poder, poderiam fazer o tão esperado progresso. A imprensa dizia que Dom Pedro II era um velho, caquético, uma múmia, a monarquia não combinava com o progresso. Pronto, Deodoro, que era corregedor do exército, gozava de grande simpatia junto aos jovens oficiais, tido como um homem justo e tal, andava até adoecido na época. Tiveram que convencê-lo a aparecer nos quartéis para ganhar adesão o movimento republicano e aí sim dar um ultimato ao enfastiado Dom Pedro II, que, como vimos, já tinha cansado de governar e não acreditava que a filha desse conta de fazê-lo. Muito bem, o Deodoro tinha um vice, que era marechal também. Olha aí, a ideia positivista de que os militares têm que estar à frente. Só que Floriano era rival de Deodoro. E quando o Deodoro se deu mal, Floriano vai se dar bem, porque ele é o vice. A República nas mãos de Deodoro, você viu no que deu, não é? Deodoro tentou favorecer um amigo, demissão coletiva de ministros. Deodoro enfrentando lá a revolta da Armada na Marinha. Deodoro, um cara autoritário, um cara que uma vez no poder também não se mostrou a mais doce pessoa. Fechou o Congresso, lembra lá disso? Dissolveu a Câmara, bom, enfim. E a baita crise econômica que você estudou, chamada encilhamento. Olha, empresas quebradas, inflação. Bom, então é assim que Floriano pega o poder. O Deodoro renuncia, o Partido Republicano Paulista chama o Floriano para conversar e diz, olha, sua missão é uma só. Consolide a República em meio a essa bagunça. Porque olha aí a nova bandeira, ordem e progresso. Até agora nem uma coisa nem outra. Que ordem? Até entre os militares está tendo revolta para tirar um militar. Que progresso? Olha o que foi o encilhamento. Então, o Deodoro dançou e o Floriano agora tem que mostrar serviço. E aí o Floriano entra e afasta governadores que
tinham apoiado Deodoro, aposenta compulsoriamente, não por escolha deles, 13 generais que eram fiéis a Deodoro. Espera um pouquinho, Vandinho. Em matéria de democracia, que era até a promessa lá da Constituição de 1891, até agora eu não estou vendo nada. Assim, que perfil liberal é esse? Eu não estou vendo, não. Olha lá, o Deodoro chegou a suspender a Câmara e o Senado por 5 meses. Caramba! Por isso que ele passa a história com o nome de Marechal de Ferro, Vandim. Isso, pelo caráter autoritário. Então, eu já estou matando a charada. Quer dizer, eu acho que vai haver espaço aí para as oligarquias rurais, correto? Porque, olha, o primeiro militar, Marechal Deodoro, deu tudo errado. Agora, o segundo militar, Marechal Floriano Peixoto, a coisa também não está indo tão bem. Ele está consolidando a República, ok, ele está afastando a possibilidade de grupos monarquistas se articularem. Está fazendo bem feito o serviço. Mas a que preço? Da repressão. E ele vai enfrentar 2 movimentos contrários. A segunda revolta da Armada, a Marinha articula-se contra ele, e a revolta federalista, ou Revolução Federalista. Lá no Rio Grande do Sul, há uma briga por poder entre as oligarquias lá, os castilhos e etc. E essa briga vai tomando proporções estranhas, espalha-se para Santa Catarina, e o Deodoro acaba intervindo, o Floriano acaba intervindo. Floriano invade a cidade de Desterro e muda o nome dela para Florianópolis. Todo mundo já ouviu essa história. Para humilhar os moradores de Desterro, ele põe o nome dele, cidade de Floriano, Florianópolis. Bom, isso consolida, sem dúvida, a imagem do Marechal de Ferro. Bom, por isso, quando chega às eleições, um civil vai pegar a presidência da República. Porque a imagem dos 2 militares não ficou legal. Tão sacaneado se sentiu que nem foi a posse de seu sucessor Prudente de Moraes. Pois é, o Floriano passa para a história como um homem firme, porém autoritário. Firmeza não deve significar autoritarismo. São 2 coisas distintas. Ordem não significa massacre. Ordem não significa abuso de poder, abuso da violência, desproporcionalidade no uso da força. Isso não leva ninguém a ter grande público admirador, correto? Vai ter sempre um ou outro aplaudindo a truculência, mas no geral quero crer que prevaleça o bom senso. Então, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto são páginas viradas da história, nenhum dos 2 deixou um grande séquito de fãs, ok? Começamos então a República Oligárquica. O primeiro civil a ocupar a presidência da República, Prudente de Moraes. O que nós vamos fazer nas aulas subsequentes é trabalhar esses aspectos. Por exemplo, dar uma olhada na economia que está ancorada no café. Sim, a cafeicultura foi o motor do Segundo Reinado e agora continua sendo o motor da República, porém em circunstâncias um pouco diferentes. Como eu disse, agora a gente já vai ter mais concorrência, agora vamos ter que pegar o Estado para dar uma mãozona para os cafeicultores não tomarem prejuízo. Nós vamos estudar isso tudo aí. Outra marca da República Oligárquica são os arranjos políticos nada republicanos. Aquelas coisas das quais não podemos nos orgulhar muito. Você conhece. Política do café com leite, voto de cabresto. Lembra dessas coisas? Então, vai ser uma fase onde elas vão, infelizmente, existir no atacado e no varejo. Não morra, minha filha. Bom, vamos estudar isso tudo aí. Outro detalhe da República Oligárquica é que na base da pirâmide, lá no poder local, não no poder federal nem estadual, mas lá no lugarejo, na vilazinha, no pequeno arraial, no interior, quem manda de fato? Os coronéis. Então nós vamos ter que estudar um fenômeno político chamado coronelismo. Toda vez que falo aqui em coronéis, registro na lousa digital interativa de LED, entre aspas, para você não pensar que eu estou falando de coronéis do exército.
Não, coronéis tem a ver lá atrás, com o período regencial, quando foi criada a Guarda Nacional, lá no avanço liberal, e deu-se título de coronéis para alguns fazendeiros. Tadinho. Mas logo depois veio o regresso conservador e acabou, foi extinta a Guarda Nacional, não foi não? Sim, mas o uso do cachimbo faz a boca torta. Esses caras continuaram lá no lugarejo deles, mandando e desmandando, como se fossem coronéis. Um dia pode até ser que os pais deles tenham sido, mas já foi extinto esse sistema. Porém, continuam apresentando-se como coronéis. Então a origem do coronelismo, que a gente ainda vai estudar, tá? Tá lá na regência. Maravilha. E só para fechar, vamos justificar república oligárquica. O que isso quer dizer? Oligarquia é o governo de poucos, de um grupinho privilegiado. Nós vamos tentar desvendar que grupinho é esse. Mas eu já te faço um spoiler, você já sabe de quem eu estou falando. São os cafeicultores. E nem todos os cafeicultores também não. Um grupo especial entre os especiais. Ali, o grupo de Minas Gerais e o grupo de São Paulo. Beleza? Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.